hoje nós vamos trazer a nossa convidada, Maura Lozovi, que é também mentora em saúde, para dar um show de aula para vocês. Eu então entrego a palavra a ela. E Maura, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, doutora Elaine, É um doutora prazer tê-la Giliano aqui. Linsky, da Gisela, em abrir esta oportunidade, né, para também dividirmos. Eu costumo falar que quando nós dividimos, nós multiplicamos, né? Parece que não bate essa conta, mas é exatamente isso. Quanto mais nós dividimos, mais nós multiplicamos. Eu quero dividir um pouquinho aqui com vocês, né, da minha experiência que eu tenho tido, né, nos últimos anos, né, nos últimos 15 anos, a gente vai construindo, né, cada degrauzinho que nós vamos subindo, vamos formando esse edifício de tijolinho em tijolinho, e os tijolinhos da saúde têm que ser concretos. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, essa turma linda, né, da Academia MOI. E nós não podemos construir o nosso edifício com latinha amassada, com papel amassado, com restos de construção, mas queremos construir o nosso edifício com materiais à prova de fogo. E como fazer isso, né? Como chegarmos a níveis de excelência, né? A níveis de eficiência dentro dos nossos atendimentos, da nossa vida, a vida dos nossos amigos, familiares, pacientes e dentro da nossa profissão. Então, o que eu quero dividir com vocês é isso. A minha experiência com vocês, como atingir esses níveis ótimos de saúde. Então, estou muito feliz, né, de estar aqui com a Amanda, com a Vera, com a Rosemary, né, com a Simone e com as demais que eu não estou vendo aqui na tela, né? Mas eu sou Maura Lozovi, sou terapeuta, esse slide está um pouco desatualizado, eu tenho quase 57 anos, né? Casada, mãe de 2 filhos e trabalho com a naturopatia há em torno de 17 anos. E neste processo eu fui montando uma forma de olhar diferenciado dentro da individualidade genética, que cada um, né, dentro de uma programação Minha Individualidade, o PMI, é um programa que eu criei, essa individualidade se olha o indivíduo como a doutora Elaine olha, como a doutora Gilian, como também a Gisela, o indivíduo como sendo um ser único, não tendo o Ctrl+C, Ctrl+V, todos iguais, né? Não existe isso para nós. Para nós, né, Rosemary, a Rosemary, minha aluna, né, entendeu que quando nós entendemos que somos únicos e não podemos tratar alguém de forma generalizada, muda totalmente o nosso olhar nos atendimentos, na forma de olhar o indivíduo. E o sentido é tão grande que passamos a ver que níveis ótimos de saúde, eficácia, excelência, eficiência é totalmente possível chegar nos nossos atendimentos, porque tem algumas razões que nos geram as doenças, alguns motivos, claro, são vários, mas aqui os motivos físicos básicos, onde eu olho junto com mentores, né? Mentores que eu tive que também têm esse próprio olhar. Hoje, quais são as principais razões do adoecimento? Fora a questão emocional, que são pensamentos, sentimentos e emoções. Água, alimentos, metais tóxicos, parasitas, cosméticos, que está incluído materiais de limpeza e de higiene pessoal, remédios, por incrível que pareça, a indústria dos suplementos, né, esse excesso, né, esse exagero de suplementos, com cápsulas incompatíveis com os recipientes, também são motivos de adoecimentos. Focos dentais, né, doutora Giliana? Focos dentais, todo mundo tem que ter um dentista para chamar de seu. Eu tenho a doutora Gilian, porque precisamos, de fato, olhar para a boca, porque muitas doenças estão relacionadas a dentes. A poluição eletromagnética, não podemos mais fugir disso, né? Não podemos mais fugir dessas, porque agora cada vez mais era 2G, 3G, 4G, 5G e assim sucessivamente, mas como nós podemos fazer gestão de tudo isso, da radiação, casas que matam, casas que curam, e bloqueios, né, do eixo neuroendócrino imunológico, das cicatrizes,
e também dos arquétipos, né? Lá no passado, o Louis Pasteur, ele pregava que as bactérias eram as causadoras das doenças. Tanto é que através dele veio a pasteurização. Seu contemporâneo, Claude Bernard, ele falava que o micróbio não era nada, mas sim o meio em que se vivia o micróbio. Então, o micróbio não é nada, o terreno é tudo. No leito de morte, Bernard foi chamado por Claude, no leito de morte do Claude, do Pasteur, ele falou: olha, você tinha razão, Bernard, você estava correto e eu estava errado. O micróbio, de fato, não é nada, o meio interno é tudo. E é isso que nós olhamos. Este meio, este terreno biológico, que está aonde cai um vírus, uma bactéria, um fungo, um parasita, um metal, e ali se prolifera de uma tal forma que nós, em vez de sermos seres humanos, nós estamos deixando de ser humanos e sendo humanoides, de tanto metais que nós temos. Começa pela boca, né? Tudo, tanto os materiais, que a doutora Giliana tanto fala, né? Os materiais odontológicos, enfim, incompatíveis, o mercúrio, as resinas, os implantes incompatíveis, os aparelhos ortodônticos e as ligas, enfim, né? Juntando com parasitas e patógenos, doutora Uda Clark, que dizia, pregava que as causas do adoecimento parasitas, metais tóxicos, toxinas ambientais, e nós colocamos alimentos incompatíveis e tudo que entra na boca, tudo que entra pelo pulmão e tudo que entra pela pele. Nós temos 6 vias de detoxificação. 6 vias: pele, pulmão, sistema linfático, fígado, todo o aparelho digestivo e o tubo renal. Todas essas toxinas ambientais entram por essas 6 vias e não saem. E não sai. A dificuldade de sair é muito grande. E quando nós vamos entendendo que nós respiramos o ar poluído, tomamos água do vaso sanitário, né? Porque só vai no tratamento básico, essa água de reuso, e nós temos que fazer gestão, e vamos aprender hoje rapidamente a fazer gestão de tudo isso. Resíduos plásticos, os xenóbios, as crianças, saiu uma notícia essa semana, na placenta. Não sei se alguém de vocês viu, na placenta tem plástico, material plástico, a criança já nasce meio ao plástico, né? Então, toda essa contaminação, a água, até mesmo os mananciais, né? Quem dera que a água perfeita é a água de manancial, mas até as águas de mananciais estão sendo contaminadas. Aqui no Brasil, de acordo com a Fundação Onde Luz, entre 35 mil e 40 mil toneladas de mercúrio são lançadas por ano pelo garimpo dos rios da Amazônia, contaminando mais de 10 mil pessoas. Isso só nos rios. Os peixes, as amálgamas, os cosméticos que têm mercúrio. Falando de uma, já vamos falar mais declaradamente sobre eles. Então, os metais estão muito presentes no nosso dia. Os metais tóxicos, de todas as formas, né? Aqui, desde da indústria, como objetos do nosso dia a dia. E o dia inteiro batendo os dentes um no outro, soltando este material tóxico, fora hábitos, né, que muitos ainda não conseguiram abandonar, né, que estão respirando, inalando, comendo escape de carro, né, de caminhão. Então, dia a dia, tudo isso, alimentos, olha só no peixe, chumbo, mercúrio, cádmio, na água. Quando se testa a água, tem arsênico, tem glifosato, tem o mercúrio, tem o alumínio, tem parasitas, tem antibióticos, tem hormônios dos anticoncepcionais. E esta é uma lista enorme. Cosméticos, mas como os cosméticos têm metais tóxicos? Sim, os cosméticos têm metais tóxicos, por quê? Os cosméticos são feitos dos restos, digamos assim,
daquela base da indústria alimentícia. Aquela base da indústria alimentícia, aquela base que seria descartada, não é. Ela vai para as indústrias de cosméticos, de medicamentos e de suplementos. Por isso que a medicação, suplementos e cosméticos têm metais tóxicos, além de outros produtos. Porque os vegetais folhosos, mesmo os orgânicos, eles são regados com a água de reuso e regados com a água da chuva, onde tem 35 bilhões de toneladas jogadas na atmosfera ano. Então, na realidade, toda a base do material de limpeza, higiene pessoal e cosméticos é feito desses restos que são clarificados da indústria da indústria alimentícia. Até mesmo os recipientes, as cápsulas. Por isso que temos que aprender a testar tudo isso e fazermos a gestão, né? Arsênico. Só no Google acadêmico, tem mais de 20 mil citações científicas que o arsênico está tão presente no dia a dia que ele é um dos motivos de sintomas psiquiátricos. O arsênico é considerado um dos 5 elementos químicos mais letais do mundo, ao lado do chumbo, do talho, do antimônio e do mercúrio. Tanto é que, na época dos reis, se matava um rei com arsênico, porque não dá sintoma, não tem cheiro, não tem gosto, simplesmente morriam do nada, sem saber por quê. Quando fazia a autópsia, era arsênico o contaminante. E nós estamos expostos a toneladas de arsênico diariamente. E uma dos locais que mais tem arsênico é no arroz. O nosso querido e amado arroz de cada dia, né? O arroz e o feijão, mas o arroz, ele tem muito arsênico. Por quê? Não estou demonizando o arroz, tá? O arroz é maravilhoso. O que não é o arsênico? Na agricultura, quando se planta o arroz, naquele meio, aquele cultivo, tem que estar num solo aquoso. Eu até visitei meu filho e minha nora agora, no final do ano, numa região que só tem plantação de arroz, em Santa Catarina, próximo da Serra do Rio do Rastro. Aquela região ali tem um vale que é arroz onde a vista alcança, quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, né? Enfim, os passarinhos precisam dos grãos e eles se alimentam do arroz. Como os agricultores não querem, eles compartilhando, comendo, se coloca o arsênico, se mata o passarinho. E nós? Será que faz algum mal para nós ou para nós não causa mal algum? Aí é de pensar, né? Por isso que tudo exige gestão. Cloro, tão presente. A própria legislação brasileira diz que toda água tem que ser clorificada, tem que ter cloro. Tem que ser fluoretada, tem que ter flúor. Mas tantos outros no dia a dia, nós estamos muito vulneráveis, estamos muito expostos ao cloro. Mais de 17 mil citações científicas no Google acadêmico da toxicidade dos sintomas do cloro. Sintomas psiquiátricos, onde muitas pessoas estão tomando medicação psicotrópica e são os metais, a razão básica são os metais. Além de problemas de pele, coceira, lesões secas, vermelhidão, descamações, queimaduras, dermatites. E quando estamos expostos ao vapor do cloro, nós fazemos uma inalação de cloro. Por exemplo, durante um banho de 5 minutos. É uma inalação de 5 minutos de cloro, de flúor, de arsênico, de glifosato. Olha o perigo. A pele, que é o esgoto do corpo, que é uma das formas de eliminação, de mandar embora, uma das 6 vias de detoxificação, ela sofre as consequências.
Se o rim não consegue eliminar, se o pulmão já está recebendo uma carga além do que ele consegue eliminar, o intestino, o fígado, o linfático não deu conta, sai onde? Na pele. Então, a maioria de problemas relacionados à pele tem a ver com metais tóxicos, tais como o flúor também, né, que é tão presente na vida dos profissionais da área médica, principalmente os dentistas. O flúor, mais de 12 mil citações científicas que o flúor traz sintomas psiquiátricos. Qual é a quantidade de flúor que nós devemos ter no nosso corpo? É 0,00x. Mas como tudo tem flúor, principalmente a água que nós tomamos banho, a água que nós bebemos, o gel que nós escovamos os nossos dentes, e assim, coisas do dia a dia, não tem como fugir disso. Vamos aprender a gerir, né? Fazer a gestão. Chumbo, outro metal tóxico. O chumbo, no decorrer do tempo, há relatos que pessoas expostas a este metal, o sistema nervoso ficou totalmente afetado, o sistema hematológico, cardiovascular e renal. Efeitos: infertilidade, anemia, vômitos, convulsões, até morte. Eu tenho um tio que ele é intoxicado por chumbo desde os 30 anos de idade. Ele foi trabalhar na Petrobras, ganhava-se assim muito bem, né? Ele tinha um salário muito bom, ficava lá em alto mar, nas plataformas. Com 35 anos ele não andava. E foi o que aconteceu com esse homem jovem, saudável e sem forças nas pernas. Perdeu 75% de forças nas pernas. Intoxicação por chumbo. Ele se aposentou, Petrobras aposentou ele com um salário gigantesco, com 35 anos de idade. Intoxicação por chumbo, nunca mais se recuperou. Mesmo fazendo tratamentos, melhorou, mas não a ponto de voltar a ter uma vida ativa. Né? Mercúrio, tão conhecido, né, pelos dentistas, nas amálgamas, mas não só nas amálgamas tem este metal, principalmente nos frutos do mar, justamente aquele caso lá. Né? Toneladas e toneladas dos garimpos e de todo um processo são jogados na água, então os peixes são contaminados, material que se usa no cabelo, as tintas, os alisamentos, os esmaltes, enfim, os batons, cosméticos danado. Glifosato, o famoso mata-mato, né? É tão usado na agricultura, tanto é que quem aplica esse veneno, esse agrotóxico, ele usa uma roupa de astronauta, todo encapado. Por quê? Será por quê, né? Se ele usa, nós ingerimos aquilo que ele tanto evita, ele não pode ter contato. Nós ingerimos esse herbicida glifosato, né, através dos folhosos, dos grãos, as raízes são o que menos tem. Por estar embaixo da terra, as raízes é onde está mais, assim, o menos ruim, né? Um pouco mais protegido, e esse agrotóxico, tão usado no mundo, ele tem o potencial genotóxico, podendo introduzir alterações no material genético, alterando tanto o nosso DNA, que surge doenças que se diz hereditárias, como câncer, linfoma, não Hodgkins, desregulação endócrina, os disruptores todos, como se tivesse chicletes no buraco da fechadura, né, causando adoecimento. Alumínio é muito falado, né, através das panelas de alumínio, das maquiagens, das embalagens aluminizadas. Então, é algo muito falado. Mas os demais não. O cloro não se fala, o flúor não se fala, os danos do arsênico, do glifosato, basicamente não se fala, se focou muito no alumínio, que tem como os sintomas, toxicidade do alumínio está associado a condições musculares de paralisia, perda de memória, confusão mental, doença de Alzheimer, e paratireoidismo, esclerose lateral amiotrófica, anemia, colite, demência, cárie dentária, disfunção renal, disfunção hepática e também outras disfunções. Então, quando nós
falamos assim, que precisamos de um dentista biológico para chamar de nosso, tenho ou não tenho razão? O que que vocês acham? Dê um joinha aí. E quem tem seu dentista biológico está muito feliz, porque através do dentista, muito disso daqui, desses sintomas, são resolvidos e evitados. Outro mal do mundo moderno, do homem do mundo moderno, que causa grande adoecimento, que nas décadas de 90, 80, 70 não tinha esse problema, é a poluição eletromagnética e radiação. Né? E não temos mais como regredir. Agora, daqui para frente, é só tocar em frente. Mas não vamos ser ignorantes em relação ao mal que a poluição eletromagnética e radiação nos causa. Por quê? Olha, como que o nosso corpo vai fazer uma adaptação, então, em tão pouco tempo, com algo tão grandioso? Do ano zero ao ano 2000, 2004, aumentou em torno de 2,5%, 3,5%. Então, foi mais de 2.000 anos e aumentou gradativamente, nós fomos nos adaptando. Do ano 2004 ao ano 2019, aumentou, dobrou, basicamente. Foi para, tipo, 5,5%, 6,5%. 2019, começou a pandemia ali, próximo da pandemia. Até agora, 2020, indo para 2024, aumentou 8%. A poluição eletromagnética, a radiação e as influências dos fótons. E já tem no Google acadêmico 19.600 estudos relacionados aos danos que a poluição eletromagnética e radiação nos causa. Porque imagina, em 4 anos, mais que dobrou toda essa capacidade, essa carga, e nós não temos a capacidade, nosso corpo não está preparado para lidar com tudo isso. O que fazer, então? Tudo tem saída, né? Tudo tem jeito. Então, esse deslocamento dos fótons, eles desequilibram os nossos átomos, que somos feitos de átomos, que tem um núcleo, prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e nêutrons, eles trabalham assim, dessa forma. E os elétrons trabalham assim, seguindo a rotatividade da Terra. Igual. Tanto é que para que nós tenhamos nossos pins sob equilíbrio, nossos elétrons têm que seguir o fluxo da Terra. Com toda essa questão de poluição eletromagnética e radiação em carga excessiva que estamos recebendo, faz o vórtex, o efeito contrário, e vamos adoecendo. Aí desequilibra os chakras, né, doutora Elaine? Vai desalinhando todo e adoecendo. Né? Vamos perdendo a nossa essência. E mais outro detalhe, que não é detalhe, mas é muito importante, o que nos adoece demais são os alimentos incompatíveis. Mas como eu sei? Como eu sei se um alimento é incompatível comigo? Quando ele estufa, fermenta, pesa, gera gases, gera fumaça no escapamento, quando o carro está fumaçando o escapamento. Que conclusão nós chegamos deste carro? Está na hora de fazer uma revisão, né? Que as turbinas ali, né, as velas, enfim, tem coisas ali que não tá legal. Conosco é a mesma coisa. Nós somos seres elétricos e somos seres mecânicos, eletroencefalograma, eletrocardiograma, e somos seres mecânicos, porque nós nos movimentamos para lá, nos movimentamos para cá, nós temos todo, né, nós somos todos articulados, todo movimento, igual o carro, tem a parte elétrica e a parte mecânica, e tem que estar em harmonia, parte elétrica e mecânica, tem que estar com coerência. O carro, a Ferrari de corrida, Fórmula 1. Ele tem uma elétrica espetacular, ele tem uma mecânica espetacular. Mas se estiver com combustível errado, o que acontece? Se estiver com um óleo diesel, que é um excelente combustível, mas é apropriado? É adequado para a Ferrari de Fórmula 1? Igual nós, se estivermos com os alimentos incompatíveis com a nossa genética, vamos fumaciar. E como? Por exemplo, quando nós estamos com predisposição genética
com o corpo intoxicado com arsênico, todos os grãos gera gases e gera fumaceio e escapamento. Arroz, feijão, trigo, soja, milho, ervilha, lentilha, grão de bico. Já vamos falar dos grãos, o porquê, se é tão saudável, o porquê acontece isso. Porque nos grãos tem o arsênico. O problema não é os grãos, é o arsênico. O problema não são os alimentos vermelhos, uma beterraba, o tomate, frutas vermelhas são maravilhosas, mas o problema é o chumbo, que o pigmento vermelho tem chumbo, batom vermelho, por exemplo. Hoje eu coloquei o batom vermelho para falar com vocês, para falar do chumbo. Eu testei esse batom, né, com o ring test, com o meu alímetro aqui, para ver se esse batom era compatível. Tudo que é vermelho tem chumbo. Se nós estivermos com intoxicação por chumbo, até a beterraba faz mal. Porque o pigmento vermelho, as frutas vermelhas fazem mal, tão saudáveis. Por isso, é a fruta, é a beterraba o problema? É a ervilha, o milho, o grão de bico? Não, não é. É o chumbo, o arsênico, o cloro. Onde está o cloro? Só na água? Não. Alimentos clarificados. Por exemplo, arroz branco. Para ele ficar branco, o que aconteceu? Farinha branca, para ela ficar daquela cor soltinha, branquinha, fininha. O que aconteceu? Açúcar branco, completamente não grudam no açúcar, coisa mais linda, né? Ela assim, quase que voa, de tão fina e bonita que é. Também cosméticos brancos, perolados. Todos os cosméticos perolados, os shampoos perolados têm cloro. Medicamentos brancos, fora a água, né, clorada. Para isso, para resolver o problema da água, use o filtro de chuveiro. Alguém de vocês já ouviu falar do filtro de chuveiro? A Verinha já, né, Verinha? A Verinha já. Olha aqui, a Lúcia já. A Josi, não sei, a Rosemary já, tem algumas aqui, né? A importância de colocarmos um filtro no nosso chuveiro. Por quê? Porque esse banho de 10 minutos aí é poderoso se nós não tivermos um filtro no nosso chuveiro. E é muito fácil resolver isso, extremamente fácil. E o arroz branco tem como fazer a substituição, a farinha, o açúcar branco, enfim, tudo tem como. Os cosméticos têm como usar os dermos cosméticos, né, que tem bases neutralizadas sem os agrotóxicos. E o cobalto e o cádmio também estão nos alimentos secos, em pó, né? Tudo que é secante, tudo que é pozinho. Tanto é que proibiu aquele talco para beber, aquele talco, veneno puro. Para deixar aquilo soltinho, aquele pozinho, o que tem ali? Tem cádmio, tem cobalto, tem silício. E quantos problemas dermatológicos os bebês tinham e a consequência era do banho e do talco? Tá fazendo sentido para vocês? Nós vimos aqui arsênico. Onde tem arsênico? Nos grãos, arroz, feijão, trigo, soja, milho, ervilha, lentilha, grão de bico, etc. E não só o arsênico. Por quê? E todos os grãos, eles têm a conhecida, agora falada, né, que antes não se falava, agora a tão falada lectina. 450 mil citações científicas sobre lectinas e doenças. 450 mil citações no Google acadêmico, onde a lectina presente nos grãos, ela alterou o grão. O que é a lectina? Quem já teve aula comigo sabe, né? A lectina é o glúten da planta. Tá aqui. O grão e o germe da planta, o bebê. A lectina, essa película que protege o bebê da planta, como o ovo, tem a gema do ovo, a clara do ovo, a película e a casca. Se não fosse aquela película, o pintinho lá, né, quando o ovo faz todo o processo, aquele pintinho não teria a proteção. Então, aquela película é a proteção do bebê, que é a gema, junto com a clara e o processo. O grão também tem. O bebê, ele precisa ser protegido. E, na sabedoria divina, já foi, né? Já tem aqui aquela película para proteger. Porém, o que acontece, né? Para proteger o estroma, o DNA, o ribossomo,
tudo que está incluído, a membrana interna, né, desse grão. Com os adventos do agrotóxico, olha aqui de novo, né? A planta que tem a sua inteligência, ela, para proteger o bebê da planta, aumentou essa película. Aqui tá vendo essa película? 400% nos últimos 10 anos. Quando antes nossos pais, avós, bisavós, se eles imaginassem que arroz fazia mal, se eles acordar hoje, eles caem de costa. Eles morrem novamente. Porque quando antes na história se falou que trigo fez mal, que arroz faz mal, que feijão faz mal. Mas nos últimos 10 anos o mundo não é mais o mesmo. São apenas 35 bilhões de toneladas jogadas na atmosfera ano, e nós não temos enzimas digestivas para digerir a lectina, esses 400 vezes a mais que cresceu. E ela vai proteger o grão, né, dessa situação aqui. Então, é isso. Essa é uma das razões que os grãos fazem mal para nós neste momento da história humana. Então, nós estamos na fase da época do gelo, né? Fazer adaptações. Estamos vivendo na era do gelo. Eles tiveram que se adaptar para sobreviver. Nós também. Ou nós nos adaptamos, entendemos o que está acontecendo, ou nós não conseguimos ter saúde. Não conseguimos atingir aqueles níveis ótimos de saúde que eu comentei lá no início. E os sintomas parecem ser tão assim que tudo é genético e não tem cura. É tudo da genética, da genética. E não é da genética. Os estudos já provaram. Os estudos já provaram que da nossa genética, nós herdamos o que, na nossa vida, no nosso dia a dia, 5%. Os outros 95% é da epigenética. Então, é genético e não tem cura? Para nós, não. Para nós é a epigenética. Entendendo o que tudo isso envolve, nós vamos gerir, fazer gestão para a nossa sobrevivência. Então, a lectina inflama e causa diversos problemas de saúde, como desbiose, diabetes, reumatose, artrite, nefrite, infertilidade. Nunca antes teve tantas mulheres e homens inférteis. Antes, as mulheres engravidavam, mesmo sendo operadas, homem com vasectomia engravidava, as mulheres operadas engravidavam. Tinha mulher que tinha que operar uma, duas vezes, de tão férteis que eram. Hoje, não. Hoje, mulheres jovens não conseguem engravidar. Olha aqui as razões. Essas e as demais dos slides anteriores. Tá? Doenças celíacas, que também é algo que se fala de uns anos para cá. Alergias, enfim. Tudo isso estamos precisando olhar dentro da nossa individualidade biológica, que são as causas básicas do adoecimento, pelo menos 5: água, ar, alimentos, parasitas, metais, poluição eletromagnética e radiação. Isso que nós não estamos falando nem um pouquinho das emoções, né? Isso daqui é para outra conversa. Então, tudo isso, quando nós olhamos o nosso fator genético, já vamos para o chat, tá? Vamos colocando as perguntas que já vamos para o chat daqui a pouquinho. Quando olhamos para os nossos fatores genéticos e vemos que 4 ou 5 gerações passadas definem a nossa genética, nossos pais, 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, enfim, chega a 4.000 e quase 5.000. Então, essas 5 gerações passadas definem a nossa genética, mas que a epigenética é que manda 95% do que somos hoje, é de pensar, não é? Então, por isso que nós temos que acordar o gene da saúde, essa genética aí, que nós já herdamos de 5 gerações passadas, e adormecer o gene da doença, da epigenética. É o mesmo gene, tanto da saúde como da doença. Só que com a epigenética, nossos hábitos de vida despertou as doenças, assim, essas doenças que parece que são genéticas e não tem cura. Mas não. Tudo isso com práticas alimentares compatíveis pode mudar uma genética, um DNA, com olhar os fatores ambientais, os fatores neuroemocionais. Ficou difícil, né? Parece que é algo impossível, uma missão impossível. Calma, vamos agora começar a simplificar essa história. Que essa história tem jeito, tem solução. Porque nós somos assim, igual a receita de um bolo. O bolo de milho é ingrediente de bolo de milho, o bolo de chocolate é de chocolate, o bolo de coco é de coco. Cada bolo tem o seu ingrediente. E nós também. Dentro da nossa individualidade genética, cada um de nós temos
o nosso metabolismo, temos a nossa herança, temos a nossa fisiologia específica. Por exemplo, a Elaine, ela falou no início da palestra que ela é de Minas Gerais. Pessoas mineiras. Quais são os hábitos dos mineiros? Os hábitos da Elaine, dos pais da Elaine mineiro, dos avós da Elaine mineiro, dos bisavós da Elaine mineiro. O que o mineiro gosta? Tutu, queijinho. Que mais, Elaine? Fala aí no seu sotaque. Não pode esquecer do pão de queijo. Pãozinho de Ai, queijo. Queijinho de Minas, bolo de pãozinho de milho, Aham, goiabada, torresmo, né? torresmo. Então, tem uma genética com características próprias. Por exemplo, eu percebo aqui que a Vera tem uma genética, talvez, com um pezinho lá na Europa, né, Vera? Um pezinho, tem duas Veras aqui, parece que as duas têm um pezinho na Europa, tá? Geneticamente, como que são os hábitos dos europeus? Dos pais, avós, bisavós, tataravós, e de gerações, 5 gerações, 10, 20, 30 passadas. Se for alemã, o que os alemães, quais são os hábitos alimentares, de cultura, cultural dos alemães? Porquinho, joelho de porco, chucrute, cerveja, né? Dos suíços, o leite, os chocolates, dos russos, dos... E assim vai, né? Dos italianos, por que massa para o italiano não faz mal e para nós faz? Porque o porco lá, o Ramon, para ah, o Ramon é os espanhóis, o porco para eles é remédio e o pão, e para nós o porco faz mal. Porque tem uma genética. Uma genética, tem enzimas digestivas que digerem esse tipo de alimento. Teve raças, pessoas estrangeiras da Europa que vieram para o Brasil e ficaram em alguns locais estratégicos porque ali tinha povos muito saudáveis, nativos, e foi exterminados aquele grupo de pessoas, porque chegou ali, não tinha nada a ver com a genética, nem o clima, nem o alimento, né? Lá era raízes devido à neve, aqui, país tropical, são grãos. Lá os vegetais eram outros, os chás eram outros. Então, teve grupos que foram exterminados, ficaram doentes e morreram. Por quê? Geneticamente não teve uma ambientação. É isso que nós temos que olhar, né? Se o cacau é ótimo para um, e ele é ótimo para o bolo de chocolate, ele não vai fazer sentido no bolo de milho. Fez sentido para vocês? Como os orientais, né? Os orientais, as mulheres orientais, elas não passam pelos problemas que nós passamos aqui do Ocidente, da menopausa, dos calorões. Tem menopausa sim, mas não tem aqueles efeitos deletérios que essa mudança de fase da vida gera. Porque eles já têm o processo genético deles já é diferente dos nossos. O arroz para eles não faz mal, porque é milenar a cultura do arroz para eles. Tanto é que o arroz do japonês é o melhor arroz que existe, porque é polido, grão por grão. Eles entendem de arroz como ninguém, não tem raça que entende melhor de arroz do que os japoneses, porque é algo milenar. Então, se nós olharmos para a genética, entendermos quais os alimentos são adequados para a nossa receita, quais são compatíveis para o meu código genético, tudo muda de forma muito simples. E às vezes o que nós precisamos é o simples, não é o complexo, não é a variedade. E você sabe quanto tempo leva para cada alimento ser removido do seu corpo? Um alimento incompatível. Se você é incompatível ao glúten, que hoje 99,9 né? A não ser, por exemplo, os italianos, porque o trigo do italiano lá é diferente do nosso, viu? O índice glicêmico, porque como eles já têm a cultura, eles também têm o processo diferente. Eu fui na Itália, comi pizza, não me fez mal, aqui eu como faz mal. Mas no nosso caso, vamos falar de nós, que estamos aqui, mas cada um tem a sua genética. 3 a 4 meses para o glúten sair do nosso organismo. Imagine comendo todos os dias, o plástico grudando lá no intestino, né? E fazendo todo esse processo. O açúcar, 2 semanas
As gorduras, trans, 6 meses, laticínios, 3 semanas, álcool, 8 dias. Por isso que um alimento incompatível, ele gera, na realidade, 2 moléculas de energia e rouba 30 moléculas de vitaminas, minerais, hormônios, colágeno, porque ele gera 30 moléculas de toxina. Um alimento compatível, ele gera 2 moléculas de toxina e 30 moléculas de energia. E limpa a 30 moléculas do alimento incompatível, né? Então, por isso que temos que olhar com bastante carinho essa questão. A água fervida, filtrada, eu só uso água fervida e filtrada, para ser uma água insípida, inodora, incolor, né? Uma água própria, porque nosso corpo é 70% água. O bebê é quase 90%. Né? Vamos chegando na idade dos 50, 60, vai diminuindo. 80 anos de idade já é 50 menos, por isso que vai enrugando, né? Não tem sede, o centro da sede aqui não dá mais o comando correto. Né? Mas a água, se nós tomarmos o cuidado com a água, ela é remédio para nós, né? O doutor Masaru Emoto mostrou ali o quanto a água é significativa para nós. Quem já viu o estudo do doutor Masaru Emoto? É aquele japonês que fez todo aquele estudo com as moléculas da água, né? Uma outra hora nós falamos. Então, a água fervida e filtrada, a chaleira já é preparada, né? As chaleiras, de uma forma que ao colocarmos, derramarmos a água, a tampa cai num certo momento. Antes da tampa cair, é hora de parar. Porque aquela água que decantou no final, ali embaixo, ali tem metais. Os pesados vão descendo. Então, sempre quando tem uma jarra de água, nunca tome aquele finalzinho. Elimina aquele 10%, porque se tiver algum metal pesado, ele decanta e você pode eliminar aquele final. Poluição eletromagnética nós podemos neutralizar de algumas formas, né? Por exemplo, hoje eu trabalhei o dia inteiro aqui, em frente ao computador, notebook, o Wi-Fi aqui, as lâmpadas, tomada, etc. e tal. Mas se descobriu que a pedra turmalina negra, ela é um ótimo bloqueador da poluição eletromagnética. Eu tenho a minha aqui, tem as pequenininhas também. Olha, as pequenininhas. A correntinha aqui com uma pedra de turmalina negra, às vezes coloca um colarzinho, uma pulseirinha, né? Então, temos como fazer gestão? Sim. Mais de 7.000 citações científicas falando das vantagens da pedra turmalina negra. Ela em estado bruto, assim, né? Sem ser polida, ela capta mais energia. É mais poluição. Ela, quando está polida, capta um pouco menos, mas capta também. 7.000, para ser mais preciso, 7.580 citações científicas no Google acadêmico, mostrando que a turmalina negra tem benefícios gigantes para nós fazermos essa gestão. Ela é constituída de minerais como ferro, manganês, magnésio, lítio e boro. Ela também tem a capacidade de absorver e dissipar todo e qualquer tipo de energia negativa, até mesmo a radiação emitidas por aparelhos eletrônicos. E normalmente é usada em seu estado bruto, em frente aos aparelhos eletrônicos, ou pedras polidas, na forma de colares, pulseiras, brincos. E o uso pode, de fato, nos ajudar. Eu tenho a turmalina negra, eu tenho aqui o fio de cobre, esse fiozinho esse fio que está dentro dos fios da elétrica, só tirar aquela capinha de plástico ali, que isola, o que tem dentro é um fio de cobre. Colocar em frente o computador, eu tenho 2 telas aqui, né? Cada tela tem um fio de cobre pendurado, e ainda tem uma plantinha, um cactozinho, tenho uma orquideazinha que também as plantas absorvem. Coitada da planta, mas é o que dá para fazer, né? A gente usa ela também como ela vai administrando ali, ela tem sua capacidade. E o aterramento. O aterramento também, nós pegamos da ionosfera toda essa captação e colocamos os pés no chão e mandamos para a estratosfera, né? Então, fazemos o aterramento. Que nos últimos 200 anos, o que nós colocamos nos nossos pés? Uma borracha. Acabou o aterramento. Tem pessoas que não andam descalço de forma alguma, nem dentro de casa. Semana passada mesmo eu atendi uma pessoa que é um homem, ele falou: eu não saio da cama sem colocar o chinelo, não consigo. Mas, ao mesmo tempo, né, quando passamos a usar sapatos, viver em edifício,
A humanidade começou também a desenvolver uma série de aparelhos eletrônicos, campos eletromagnéticos. Quem está no 10º andar? Ah, é o lugar perfeito, morar no 10º andar. Ali está no cruzamento de toda a informação eletroeletrônica, né? Tudo que está acontecendo está passando aqui, né? Associado, então, com todos esses equipamentos, condutores de energia, daí coloca um aparelho ortodôntico, uma contenção de metal, coloca um DIU de cobre, virou uma antena parabólica. Comeu as verduras com metais tóxicos, verduras principalmente os folhosos, os crus, né? Viramos uma antena parabólica. Tomamos os remédios com agrotóxico ali, das cápsulas recipientes. Então, viu como é fácil ter o Alzheimer, o Parkinson, o TDAH, como está fácil ter autismo. Por quê? Nos tornamos não orgânicos, deixamos de ser orgânicos, estamos sendo metálicos, humanoides, mais metais do que... Então, nós temos que catar o nosso corpo de novo, vem aqui corpo, sai aqui, não presta, vamos recuperar a nossa essência, né? E voltar a ter hábitos simples, como nossos pais, avós tinham. Olha aqui que simples isso daqui. Muito simples. Os benefícios do aterramento, quando estamos em contato direto, né, com a terra, com a grama, com a areia, com a água do mar, com a praia, com o parque, com a natureza terapia, com a cachoeira, com a trilha, ou com o sol, apenas com o sol, ou com uma pedra, ou colocando nossos pés numa pedra natural, já estamos conduzindo os nossos elétrons de uma forma correta. Eles passam de trabalhar ao contrário e passam a trabalhar de forma correta. E fazemos o descarrego. Então, nós ganhamos elétrons, nós não perdemos elétrons, né? Então, assim o corpo é mantido com a mesma forma da Terra, mesmo potencial elétrico da Terra. Os banhos de assento e os banhos de imersão também é uma ótima saída para lidar com o processo de adoecimento e os escaldapés. Os banhos de assento, como as nossas vovós tratavam, né, e curavam banhos de assento, é isso mesmo, é fazer exatamente isso daqui, uma água limpa, uma água filtrada, fervida, um punhado de sal grosso, um chá ressonante, e 20, 30 minutos ali, mantendo a temperatura em 20, 30 graus, 35 no caso do banho de assento, 38, 40 graus no escaldapés, ativa a circulação, elimina metais, fungos, bactérias, e ajuda a restabelecer a saúde. Por quê? Tem que fazer isso. Quantas pessoas você conhece que têm doenças relacionadas ao sistema reprodutor? Endometriose, adenomiose, ovário policístico, miomas, e assim vai. Infertilidade, bactérias, candidíase de repetição, vaginite, cistite de repetição, escaldapés e banhos de assento é um excelente remédio grátis. E os bebezinhos, né? Olha que coisa mais linda. Essa fofura ser colocado, que pena, é de cortar o coração, a mãe fazendo com tanto carinho isso daqui, mas numa água com cloro, com flúor, com arsênico, com glifosato, com mata-mato, com pesticida, com parasita, com agrotóxico, com hormônio dos anticoncepcionais. É justo? Não é. Então, o banho de imersão é maravilhoso, puxa os metais, deixa a criança saudável, porém, tem que ser, promove o aterramento, elimina metais, diminui os efeitos deletérios da poluição eletromagnética e radiação, equilibra o corpo, porém, tem que ser uma água de qualidade. Uma água filtrada, uma água fervida, até mesmo um sal de qualidade ali, um sal, por exemplo, um chazinho, um chá de funcho, um chazinho de camomila, de erva doce, um salzinho talvez, né, de mossoró, né, um pouquinho, para mineralizar. Né, os bebezinhos, nossos filhos merecem. Não um banho, onde ele está fazendo uma inalação nessa criança, todos os dias, 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, 5 minutos, de cloro, flúor, arsênico, glifosato, etc. Né? Até mesmo de parasitas. Por isso que as crianças, neste período do 0 aos 7 anos,
que é onde matura o sistema imunológico da criança, do 0 ao 7, é a hora de ver isso daqui, né? De ver como é o banho dessa criança. Qual a qualidade da água? Investir no filtro de chuveiro é uma boa saída. E o maravilhoso escalda-pés, que não só ativa a circulação, não só ajuda a digestão, acalma o sono, puxa muitos metais tóxicos. Nossos pés têm mais de 72 mil terminações nervosas, então se elimina demais. Ó, a drenagem linfática perde longe por um escalda-pés. Quem faz escalda-pés dorme tranquilo, porque se fizer um escalda-pés à noite, com uma água de qualidade, com um sal grosso bom, um chazinho, ou uma essência floral compatível, um chá compatível, e toma esse chá também. Então, além de inalar, já ajuda o sistema respiratório, o sistema digestivo, o transdérmico, e usa todas as vias de absorção do corpo e elimina muitas toxinas. E sabe aquelas 6 vias de eliminação que nós temos do nosso corpo? Fígado, linfático, os rins, pulmão, pele, né? Sistema renal. Eles estão tão sobrecarregados, se nós fizermos detox pesado, nós temos aquela efeito de Hashimoto, pode a pele fica toda congestionada porque não tem capacidade de eliminar. O escalda-pés, os banhos de assento vai eliminando aos poucos, dando suporte para o nosso corpo fazer a limpeza sem ficar sugando de uma forma que ele não tem capacidade naquele momento de eliminar, de fazer o detox. Muito fácil, né? Fazer o detox, relaxante, alivia o estresse, cansaço, circulação, enfim. Se for falar todos os benefícios do escalda-pés, nós falamos a noite inteira. No Congresso Europeu de Saúde e Longevidade, um dos últimos discursos, o palestrante foi sobre os benefícios do escalda-pés. Os benefícios. 1 hora falando só dos benefícios, né? A melhora a insônia, homeostase térmica, destoxifica, repõe minerais, ajuda o sistema neuroendócrino imunológico, atua em distúrbios neurocomportamentais. Olha o poder do escalda-pés, ajuda no aterramento. Essa energia, nós ficamos o dia inteiro com o celular na mão, né? À noite, embaixo do travesseiro, proibido a partir de hoje, vocês estão proibidos a colocar o celular embaixo do travesseiro, coloca em modo avião e carregando muito menos, nem pensar. Deixa no banheiro, se for para carregar, deixa lá, longe de vocês, na sala, coloca alto despertador, se alguém ligar, vocês vão escutar. E se tiver alguma emergência, vocês vão escutar. E notícia ruim chega, né? Não precisa nós morrermos para ficar esperando notícia ruim, não. Benefícios, então, outros, da exposição solar. Aqui, gente, isso daqui. A doutora Elisete Kaffer, e nesse Congresso Europeu de Saúde e Longevidade, falou muito disso daqui, muito do sol, o sol na palma das mãos, os benefícios que o sol, essa energia fotônica solar, que dá esse aquecimento, que dá vasodilatação, não vasoconstrição. Tendo vasodilatação, flui e vai jogando as toxinas fora. Homeostase térmica, fornecedor de fótons, fotoativação da vitamina D, A, B, E, K e complexo B, que é tão necessária, né, para o nosso fígado, nosso tireoide, nossos rins, circulação, oxigenação sistêmica, neutralização da poluição eletromagnética. Olha os remédios! Os remédios são simples, grátis. É só nós entendermos, né? E pegarmos isso como hábito, 10 minutinhos no dia de sol na palma das mãos. Eu fiquei 1 hora, 2 horas aqui com o celular. Eu tenho que ficar 10 minutinhos tomando sol. Quando eu acordar, olhar para a claridade, fazer o ciclo circadiano ativar no meu organismo. Crianças com celular na mão é um veneno. Olha aqui, lâmina lúcida. Nas nossas mãos tem uma segunda camada celular chamada lâmina lúcida. E ela está totalmente vinculada aos nossos cromossomos. Então, se tomarmos sol, vai direto para os nossos cromossomos esses benefícios. Celular nas nossas mãos é a mesma coisa, os malefícios da radiação também vai. Olha, e a criança, ainda que não tenha calota craniana formada, vai direto para o cérebro. Por isso, tanto TDAH, déficit de atenção, autismo, né, metais, poluição eletromagnética, as crianças já bebês estão, né, totalmente expostas. E os remédios são
os mais baratos possíveis. E o porquê palma das mãos aqui na medicina tradicional chinesa tem muitas terminações. Tem a representação de todo, é um microsistema, tanto as mãos quanto os pés, é um microsistema, tem toda a representação do nosso corpo, quanto a íris, quanto a língua, quanto o rosto, né, os dermátomos, os metâmeros, né? Então, se nós formos para a praia e passarmos protetor, vai, lava a mão, não deixa a mão com protetor. A mão não queima, independente da raça, negra, branca, amarela, a palma das mãos são brancas. Ela não queima, não precisa de protetor na palma das mãos. Deixa para tomar o sol, ok? Olha só, que maravilhoso isso daqui. Que espetacular, né? E quando fazemos os escaldapés e tomamos sol na palma das mãos e planta dos pés, estamos ativando tudo isso. Tudo isso. Então, já sabendo que nosso corpo leva para eliminar, né, de 3 a 4 meses, 2 semanas, 6 meses, 8 dias, 3 semanas, vamos pensar em que nós colocamos dentro do nosso corpo? O que não colocar, o que estufa, o que fermenta, o que pesa. Tudo isso é geneticamente incompatível. Se eu sei que a carne de porco faz mal, eu vou evitar. Se eu sei que o feijão está me estufando, eu vou evitar. Se eu sei que quando eu tomo leite ou como queijo, fermentou e estufou, naquele momento está incompatível. Então, eu vou evitar para não acontecer isso daqui. As minhas vias de detoxificação, minhas 6 vias ficarem tão congestionadas e não dar conta e esse alimento ficar dentro do meu corpo fazendo mal. Imagine 6 meses para eliminar os efeitos que esse alimento causou, repetindo, arsênico, chumbo, cloro, né, cobalto, está no nosso dia a dia e podemos identificar através do Ring Test. Quem já ouviu falar aqui do Ring Test? A Verinha, né? Muito bem. Também a Rose. O Ring Test é um teste da cinesiologia, que estuda os movimentos neuromusculares. E nós podemos usar, né? Faz o todo agora, segura com a mão fraca e faz o anel com a mão forte. Segura o alimento, segura aqui a pedra turmalina negra e faço o anel. Eu seguro o celular com a mão fraca e faço o anel com a mão forte. E peço para alguém abrir este anel. Abriu, esse celular me enfraqueceu. Não abriu o celular, não me enfraqueceu. Essa tintura aqui, essa tintura de ervas, de absinto, nogueira e orégano. Seguro com a mão fraca, passo anel na mão forte. Se abriu, essa tintura nesse momento não é para mim. Se não abriu, porque fortaleceu todo o meu corpo. E assim com arroz, com o feijão, com a água, com os cosméticos, shampoo, condicionador, com batom, com qualquer coisa, com a roupa, com a bijuteria, com o brinco, com o óculos. Aconteceu um episódio esses dias lá no Instituto da doutora Elisete, a moça chegou lá com o olho desse tamanho, foi no médico, foi no hospital, foi isso, foi aquilo, tomou remédio, isso, tá. Depois da quinta ida ao médico, foram lá. Só de testar, uma perna do óculos estava incompatível. Tinha cádmio, era o cádmio, uma perna. E aquele olho estava com o problema. Olha, até o óculos, eu uso esse óculos simplesinho desse material aqui, né? Esse plástico, porque esse não dá problema. Os de metal pode ser que sim, né? Então, nós temos que pensar em tudo isso. O Ring Test, ele resolve. Será que é panaceia? Não. 113 mil citações científicas que o Ring Test, ele dá certo, né? Que ele é cientificamente testado e aprovado. Tem até a Associação Brasileira Médica do Bidigital Ring Test, onde médicos, 1 ano e 8 meses, os médicos fazem esse curso para entender todo este processo, né? Como funciona. E a biorressonância, então, que a gente usa, nós usamos a biorressonância, onde tem 35 citações científicas para a biorressonância de que ela funciona. A nível celular, não a nível sanguíneo. Vai além, muito além do nível sanguíneo. O exame de sangue mostra o que tem no sangue. A biorressonância mostra o que está acontecendo a nível intracelular. E para aqui a biorressonância quântica, 24 citações científicas dos efeitos benéficos dela, né? Então, por isso que usamos também, uma das ferramentas que usamos
para identificar os metais no corpo, para identificar água, os alimentos, cosméticos, material de limpeza e higiene pessoal, parasitas, dentes, enfim, a biorressonância através da aurimetria. Essa é uma das formas, né? E dos estojos, enfim, né? São as técnicas. E tinturas também, os chás, a fitoterapia, né? Nós utilizamos para fazer a quelação. Um chá de coentro, por exemplo, quela muito os metais tóxicos. Uma tintura, por exemplo, a agulha, né? Agulha de pinheiro, que já foi comentado com vocês, também. Enfim, o escaldapé também, o banho de assento também, o filtro no chuveiro também, a água fervida e filtrada que nós ingerimos também, o alimento deixado de molho do bicarbonato, depois tira do bicarbonato, coloca no vinagre, o Lugol, enfim, nós temos vários métodos de corrigir e alinhar tudo isso, né? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Vamos ao chat, as perguntas, as dúvidas, a tudo que vocês querem saber. Vamos ver, meninas. Olha quanta pergunta. Verinha, minha querida, boa noite. Que bom que você está aqui com a gente. Josi Marcos também. A Gilian, coisa linda, com a carinha linda aqui. Implantes dentais metálicos e aparelhos dentais. Você sabe muito bem o que é isso, né? Tem pessoas que, quando tiraram a contenção dentária aqui, elas até engravidaram, parou de doer a cabeça. Enfim, esse assunto a doutora Gilian sabe muito bem, né? O que falar. O músculo não erra. Com o ring test, o músculo não erra. Tanto é, gente, que veja, vocês já usaram a cinesiologia várias vezes e talvez nem caiu a ficha. Quando nós vamos trocar a carteira, renovar a carteira de motorista, não fazemos aquele teste de força, aquele aparelhinho? Ali é um aparelho da cinesiologia. Os treinadores, educadores físicos usam muito também, os fisioterapeutas, né? E o ring test é uma das facetas da cinesiologia. O músculo não erra, tô assim. Usou um brinco de bijuteria, né, Gilian? E dá zebra, dá problema. Duas coisas que é neutro. O ouro é neutro, o prata é neutro. Geralmente, tá? Geralmente são metais nobres neutros. Nós vamos ficar bem chiques agora, né? É, Muito eu, chiques. eu passei essa semana. Olha, quero compartilhar com vocês o que aconteceu comigo essa semana. Eu comprei um brinco de bijuteria muito lindo. E eu falei, não, vou usar esse brinco. E eu coloquei aquele brinco, mas sabe assim, quando dá um delay, você demora para associar que o sintoma que você está tendo alérgico é do brinco. Porque é uma rotina, você acorda, você faz toda a sua programação da manhã, coloca um brinco e sai. E não coçou o buraquinho da orelha, coçava os meus olhos, ao redor dos meus olhos e coçava ao redor dos meus olhos. E assim, quando eu consegui identificar, já era o final do dia, então meu olho já estava com edema, atrás da minha orelha já estava toda machucada. Hoje eu tô até sem brinco, ó, mas se olhar bem de perto, ainda vê que meu olho tá irritado por uma bijuteria. E eu quero compartilhar aí com o pessoal que está na aula esse aparelhinho aqui, ó, que tem no Mercado Livre, que todo mundo amanhã já pode estar no seu consultório, amanhã atendendo, pode comprar esse aparelho, porque é uma forma de você fazer o teste do Oring Test. Você consegue testar tudo com esse aparelho, através da força. Olha lá, Mauro, aí, vou deixar você falar, aí, Não, mas boa. pode falar. É o dinamômetro, né? Isso. É o dinamômetro. Ele mede a força muscular. Por exemplo, se eu zero ele, né? Eu zero e meço a minha força máxima. Tá, deu aqui 20. Eu zero novamente. Tá? Vamos fazer de conta. Eu vou pegar aqui uma fórmula magistral chinesa, né? Peguei aqui a fórmula, ou o arroz, ou o feijão, ou o abacate, ou qualquer, né? Qualquer coisa. Ou a bijuteria. Seguro na mão fraca e meço a força de novo. Olha, para mim, essa fórmula magistral chinesa não é. Me deixou com 13. Me roubou energia. Era para ficar com mais de 20. Não é para mim. É excelente essa fórmula? É. Para mim, nesse momento? Não. E tem outros modelinhos também, né, Elaine?
Juliana. Aham. E esse aqui é bom porque o paciente, ele vê aqui, ó, para onde o ponteiro vai, e isso, assim, ele é muito bem científico, ó, porque o paciente, ele consegue ver que ele consegue, sem estar segurando qualquer coisa na mão, ele tem força. E quando ele coloca algo que é incompatível, ele não consegue pôr a mesma pressão e, consequentemente, o ponteiro fica mais fraco. Então, fica muito mais fácil do paciente compreender o tratamento. Desculpa interromper a aula, só queria. Não, imagina, são técnicas, são O métodos, pessoal né? tem Ferramentas, na realidade. esse aparelho é um investimento que vale a pena ter para até você fazer um curso de biorressonância, aprender bem o Origin Test. Isso aqui é um aparelhinho de início mesmo, bacana para vocês trabalharem. Uhum. Você comprou no Mercado Livre? Comprei no Mercado Livre, aham, no Mercado E Livre. tem tantas variedades no Mercado Livre, você fica, o que eu pego? O que eu pego? Eu peguei esse aqui e não gostei. Tá? Nossa, esse aqui é muito show. Então, Eu tô gosto. vendo o seu que é um pouquinho diferente. Esse eu achei muito duro, né? Olha, até vamos postar essa marquinha, né? Bater a foto pra Postar. gente. A gente vai postar ali no grupo para o pessoal já adquirir esse aparelho aqui, começar Uhum. a testar o que é ressonante e o que não é. Então, pessoal, olha, quer falar alguma coisa, quer comentar, quer perguntar? Pode abrir seu microfone? Vamos, porque até que horas nós temos, Gisela? Estamos no tempo, Estamos, Maura. Geralmente nossa aula termina às 21, mas 21. claro, toda pergunta é bem-vinda. Aham, mais uns 10 minutinhos aí, 5 Sim, minutinhos. sim. Aproveite, gente, tire as dúvidas, né? Porque isso faz parte do nosso dia a dia, né? E todos Maura, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem um filtro de cloro para chuveiro para indicar? tenho. Olha, tem um filtro maravilhoso, gente, que foi uma descoberta. Pena que eu Hum, descobri depois que eu já tinha colocado o filtro. Eu tenho aqui em casa filtro em todos os chuveiros, embaixo da pia, nas pias, né, na pia de cozinha e na pia do banheiro ali para lavar o rosto. Depois eu descobri um filtro espetacular, que a diferença de preço é mínima. Tecnologia japonesa, é show, show mesmo. Eu vou passar o link para vocês, vocês podem. É da Shanson. Eles são japoneses e eles dominam. E é um filtro que escreve esse não é nome caro. Chanson. Se Que precisar fazer uma legal. palestra de água, é com eles. Eles falam de fio a pavio. Se tem alguém que sabe de água, é eles, né? Eles Legal. são muito, assim, solícitos, são muito bondosos e atenciosos e Se estão. você puder mandar o link, me Eu manda que eu mando o passo link no para grupo. vocês para colocar no grupo. Ótimo, E o obrigada refil por isso. também não é caro depois a reposição do refil, né? Que o fio de chuveiro é igual um filtro mesmo. De vez em quando tem que trocar a Sim. velinha dele a cada 6 meses, 8 meses, um ano, depende, né? Da poluição que tem a água aí, né? Cada E o região. filtro de casa que você usa é o filtro de barro ou você usa um filtro especial e ferve a água depois ou você ferve a água antes? Tá, eu tenho dois filtros que eu gosto bastante. Um é da Uhum. Purifique, gosto muito do filtro da Purifique, sinto que dá conta. Mas mesmo assim, após filtrar a filtragem da água, eu fervo. Eu sempre fervo, né? Para não correr o risco de algum parasita passar ali, né? E sobreviver a alguma bactéria, alguma coisa, então eu fervo. E o filtro da Chanson, que eles também têm um filtro de ozônio maravilhoso. Esse filtro deles, de R$ 1.500, mas pode pagar a perder de vista. Eu gostei Uhum. demais. Todos os testes que eu fiz, passei 3 dias testando águas de todos os passos, né, naquele filtro, deu positivo. Testei todos os metais, não acusou nenhum metal. E peguei água Uhum. da torneira de vários locais, levei nas garrafinhas, né, de vários locais, até da piscina, do chuveiro da piscina, e ele filtrou Você- muito bem. Falando em água, me veio mais duas questões. Você utiliza água de rocha, que é aquela de você congelar e depois deixar descongelar, tirar o miolo e jogar fora. E você utiliza água solarizada? A água solarizada, de vez em quando eu faço, na Aí você garrafa, passa por a esse garrafa processo. azul. Sim, Filtra, ferve e depois solariza. isso. De Tá, rocha eu não tive essa oportunidade ainda, não. tá. Não tive essa, A água de essa rocha é você congelar a água, né, numa vasilha, e na hora de degelar, o centro você descarta. E aí descarga. ela é como uma água pura mesmo. Aham, é como se fosse uma Porque água de no centro tem. manancial. Porque no centro fica toda a toxina, toda a impureza. Olha, estou aprendendo isso agora, eu não sabia. É, eu já usei isso em casa também.
Legal, A vou gente fazer. experimenta um pouco de cada coisa, né? E como eu tenho testadores de todos os metais, né? Eu vou testando. Sim, E os ótimo. cosméticos têm muitos metais, né? Sim, Então, o ideal é mesmo os cosméticos para bebê, né? Esses cosméticos, quando a gente não tem ainda acesso a cosméticos com bases neutralizadas, usar os cosméticos para bebê, que são os os menos contaminados, digamos assim. sim. Shampoo, condicionador. Excelente. Uhum. Então, vamos ver, tem mais duas perguntas aqui. Chanson, é sua, né? Chanson. É, eu É escrevi ali. CHNS. KNSO. Isso. Uhum. A Rosemarie, que Muito material bem. substitui os metais dos dentes? Aí, Rosemarie, esse é um assunto muito legal que quem domina, né, é a doutora Gillian Dolinski. É, mas eu vou falar, desculpe, Gillian, você que é a mestra no assunto, mas se você me permitir fazer uma palhinha bem rápida aqui sobre o material odontológico, o seu microfone. Desativei o mudo. Para substituir o material, também o ideal é fazer teste, mas você remove o material à base de mercúrio e utiliza resina BPA Free ou ionômero de vidro, tá? Que é um outro tipo de material que nós utilizamos também. Ionômero de vidro. Porque tem resinas totalmente incompatíveis, né? É Todas, plástico. todas são. Só quem tem resina compatível é um dentista biológico. Exatamente. É isso aí. Então tem que fazer todo um tratamento com um dentista biológico que entende que tem esse olhar, sabe, Rosemary? Não tendo mais perguntas, foi um prazer enorme poder transmitir, né? Repassar para vocês este conhecimento, essas informações que fazem diferença na nossa vida, porque afinal nós estamos vivendo isso diariamente, 24 horas por dia, mas nós aprendendo a fazer a gestão, vamos sobreviver com saúde, com alegria, com qualidade de vida e vamos atingir esses níveis ótimos de saúde com eficácia, eficiência, excelência e chegar ao envelhecimento, né? Não como um carro todo despencado, mas como um carro aqueles preservado, aqueles carros né, que os outros vão olhar que estão lá na exposição, nós podemos chegar, né, no envelhecimento desta forma, né? Não envelhecendo com saúde. Foi um Então, prazer, ó, um privilégio. parabéns. Né? Aqui é onde a gente bater palma, tá, gente? Muito Obrigada, obrigada. obrigada. Uma honra ter você aqui. Já tem gente falando, ó, maravilhosa, adoramos. Obrigada, doutora Maura. Gratidão, amo suas explicações. Muito obrigada, Pessoal, gratidão. então, nós todos nos vemos no 28. Na 28, próxima semana que parte. vem. Venham para a gente conversar sobre as constelações, tá bom? Beijo. Beijo, Juliana. Quer Beijo, falar alguma coisa? gente. Tchau, tchau. Tchau, 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 Mauro. Tchau, obrigada, tchau. Maura. Com Deus. Tchau, gente. Encerrando.